Rodrigues Alves, uma breve biografia. Na Primeira República, período também conhecido como República Velha, Francisco de Paula Rodrigues Alves foi uma das mais destacadas figuras políticas do Brasil. Nasceu no interior de São Paulo, construiu uma carreira política marcada pela competência administrativa, austeridade fiscal e firmeza nas decisões. Foi presidente do Brasil nos anos 1902 a 1906, e sua gestão é lembrada por um forte programa de saneamento e remodelação urbana do Rio de Janeiro, à época a capital federal. Ao lado de nomes como Campos Salles e Prudente de Moraes, Rodrigues Alves representa a geração de políticos que consolidou o sistema republicano sob a égide da política dos governadores, o coronelismo e o Pacto Café com Leite. Seu legado transcende as realizações materiais de seu governo, refletindo uma mentalidade modernizadora que buscava transformar o Brasil em uma nação respeitável e integrada às tendências da modernidade ocidental. Neste vídeo, abordaremos sua biografia, carreira política, o contexto histórico de sua presidência, as principais reformas e eventos de seu governo, seu segundo mandato interrompido e o legado que deixou na história brasileira. Francisco de Paula Rodrigues Alves nasceu no dia 7 de julho de 1848, na cidade de Guaratinguetá, no Vale do Paraíba Paulista, uma região marcada pela riqueza oriunda da produção de café. Filho de fazendeiros, cresceu em um ambiente rural, mas desde cedo demonstrou vocação para os estudos e para a vida pública. Mudou-se para o Rio de Janeiro, então capital do Império do Brasil, onde cursou Direito na Faculdade de Direito de São Paulo. Concluindo seus estudos em 1870, a faculdade era um centro formador das elites políticas e intelectuais da época, o que o colocou em contato com nomes influentes do pensamento liberal, abolicionista e republicano. Rodrigues Alves iniciou sua vida pública ainda durante o regime monárquico. Em 1872, foi eleito deputado provincial em São Paulo e, pouco depois, deputado-geral pelo Partido Conservador. Sua atuação parlamentar, embora discreta, lhe garantiu respeito por sua postura equilibrada, capacidade técnica e domínio das questões financeiras. Em 1887, assumiu o cargo de presidente da província de São Paulo, destacando-se pela administração eficiente e voltada para obras públicas e desenvolvimento urbano. Com a proclamação da República em 1889, Rodrigues Alves se adaptou rapidamente ao novo regime. Embora conservador e ligado ao Império, demonstrou pragmatismo político ao integrar-se à nascente estrutura republicana. Filiou-se ao Partido Republicano Paulista, que viria a dominar a política brasileira durante a Primeira República. Foi eleito deputado constituinte em 1890. Participando da elaboração da primeira Constituição Republicana. Promulgada em 1891, a nova Carta estabelecia um modelo federativo, presidencialista e liberal, inspirando-se fortemente na Constituição dos Estados Unidos. Em 1891, foi nomeado ministro da Fazenda pelo presidente Floriano Peixoto. No cargo, atuou com austeridade e rigor técnico, embora sua gestão tenha sido marcada por forte turbulência econômica. Retornaria à pasta mais tarde, em 1894. No governo de Prudente de Moraes, primeiro civil a assumir a presidência do Brasil. Sua segunda passagem pelo Ministério da Fazenda foi mais longa e efetiva, consolidando sua fama como gestor público eficiente. Entre os anos de 1900 e 1902, foi presidente do Estado de São Paulo, cargo equivalente ao de governador, dando sequência à tradição de políticos paulistas que migravam entre os poderes estadual e federal. Seu governo estadual também foi bem avaliado e o credenciou para disputar a presidência da República. Rodrigues Alves foi eleito presidente da República em 1º de março de 1902, com o apoio das oligarquias paulistas e mineiras, principais forças políticas da época. A chamada política do café com leite, pacto informal entre os estados de São Paulo e Minas Gerais, para a alternância no poder, o favoreceu, já que era paulista e vinha de um estado economicamente dominante. Sua posse ocorreu em 15 de novembro de 1902, e seu vice foi Afonso Pena, que o sucederia em 1906. O início do século XX era um momento de transição e desafios para o Brasil. A República havia sido proclamada há pouco mais de uma década, mas ainda havia forte instabilidade política, econômica e social. O Rio de Janeiro, sede do governo federal, sofria com surtos de doenças como varíola, febre amarela e peste bubônica. Além de apresentar problemas graves de urbanização e infraestrutura, no exterior, o Brasil buscava se afirmar como uma república moderna e civilizada. As elites desejavam demonstrar ao mundo que o país era capaz de se organizar segundo padrões ocidentais de progresso e higiene, elementos fortemente associados ao ideário positivista dominante.
Uma das marcas do governo foi o ambicioso programa de remodelação urbana da cidade do Rio de Janeiro, coordenado pelo engenheiro e prefeito Pereira Passos, nomeado por ele. A reforma visava modernizar a capital federal, transformando-a numa cidade nos moldes de Paris e outras metrópoles europeias. As principais ações incluíram alargamento e abertura de avenidas, como a Avenida Central, atual Rio Branco, demolição de cortiços moradas populares insalubres, construção de edifícios públicos em estilo eclético, melhorias no sistema de esgoto e abastecimento de água, implantação de bondes elétricos e reurbanização de áreas centrais. Essa ação, apelidada de Bota Abaixo, causou a remoção forçada de milhares de pessoas pobres, que foram expulsas para os morros e periferias, dando início ao processo de favelização do Rio de Janeiro. Outra prioridade do governo foi o combate às epidemias que assolavam a cidade. Para isso, Rodrigues Alves nomeou o médico sanitarista Oswaldo Cruz para chefiar a Diretoria-Geral de Saúde Pública. Cruz implementou campanhas rigorosas de combate a doenças, como a vacinação obrigatória contra a varíola, a erradicação de focos do mosquito transmissor da febre amarela e o combate aos ratos, vetores da peste bubônica. As ações, embora baseadas em critérios científicos, foram mal recebidas pela população, em razão da maneira autoritária e impopular com que foram conduzidas. Isso resultou na Revolta da Vacina, em 1904, um levante popular contra a vacinação compulsória, que durou cerca de uma semana e foi duramente reprimido pelas Forças Armadas. Apesar da resistência inicial, o programa de Oswaldo Cruz foi um sucesso sanitário e serviu de modelo para outras cidades brasileiras. No campo externo, o governo Rodrigues Alves buscou consolidar a imagem do Brasil como nação respeitável. Investiu na aproximação com os Estados Unidos, política iniciada por seu antecessor Campos Salles. Também promoveu reformas administrativas nas representações diplomáticas e valorizou o papel do Itamaraty. Sob a liderança de José Maria da Silva Paranhos Júnior, o Barão do Rio Branco. Durante sua gestão, o Brasil resolveu disputas territoriais com a Bolívia, envolvendo o Acre. O acordo, firmado por Rio Branco, resultou na compra do território acreano e sua incorporação ao Brasil, em 1903, por meio do Tratado de Petrópolis. Essa resolução pacífica do conflito foi muito bem recebida pela opinião pública, sendo considerado uma vitória diplomática. Rodrigues Alves manteve a política econômica de austeridade fiscal e valorização da moeda. Continuou o processo de renegociação da dívida externa, iniciado por Campos Salles, e buscou equilibrar as contas públicas por meio de cortes e disciplina nos gastos. O governo favoreceu o setor cafeeiro, principal motor da economia brasileira na época, por meio da política de valorização do café, que consistia em manter os preços do produto no mercado internacional por meio da compra dos estoques excedentes. Isso agradou os fazendeiros paulistas, fortalecendo ainda mais a aliança entre o governo federal e os grandes produtores. O governo também promoveu ações na área educacional e incentivou a imigração europeia para suprir a demanda por mão de obra nas lavouras cafeeiras. Continuou a política de estímulo à vinda de italianos, espanhóis, portugueses e alemães, consolidando o perfil demográfico do Sudeste brasileiro. Na educação, embora ainda limitada, houve incentivo à criação de escolas técnicas e normalistas. O ensino superior continuou elitista e restrito às grandes cidades. Rodrigues Alves deixou a presidência em 15 de novembro de 1906. Após cumprir seu mandato de forma íntegra, sem escândalos ou rupturas políticas, foi sucedido por seu vice, Afonso Pena, também ligado ao PRP e à política do café com leite. Após deixar o governo, permaneceu como figura respeitada e influente, sendo considerado modelo de estadista republicano. Aos 70 anos, em 1918, Rodrigues Alves foi novamente eleito presidente da República, num contexto de grande expectativa por um novo período de reformas. Contudo, foi acometido pela gripe espanhola, que assolava o mundo naquela época. Sem condições de tomar posse, ficou afastado até falecer em 16 de janeiro de 1919. Antes de assumir o cargo, em seu lugar, governou provisoriamente Delfim Moreira, então vice-presidente eleito. Rodrigues Alves é lembrado como um dos presidentes mais competentes e disciplinados da Primeira República. Seu governo marcou a transição do Brasil agrário e insalubre para uma nação que começava a trilhar o caminho da urbanização, da ciência e da modernidade. Embora suas políticas tenham sido em parte autoritárias e socialmente excludentes, como se viu na repressão à revolta da vacina e nas remoções urbanas, ele permanece como símbolo de eficiência e visão administrativa. Francisco de Paula Rodrigues Alves foi um político de seu tempo, defensor da ordem, do progresso e do ideal positivista, que guiou as elites republicanas da virada do século XIX para o XX,
conduziu o Brasil com mão firme no momento crucial de sua história, imprimindo sua marca na administração pública, na modernização urbana e na afirmação do país no cenário internacional. Apesar das críticas sociais às suas políticas urbanas e sanitárias, seu legado continua sendo reconhecido por estudiosos e historiadores como um dos mais relevantes da história presidencial brasileira. Assim se encerra esta breve biografia de Rodrigues Alves.